Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Estão felizes? Amém. Graças a Deus, eu também estou. Eu tenho como tema da minha palavra hoje, a caminho da excelência. Não é o caminho, mas a caminho, ou seja, em direção à excelência. Primeiro porque nós servimos um Deus que é perfeito em todas as suas obras, amém? Amém. E como perfeito em todas as suas obras, Ele não é só perfeito no que faz, mas quando nós olhamos para a criação, nos dias da criação, você vai ver todas as coisas que Ele fez, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Tem a expressão, e viu Deus que era bom. No último dia que Ele fez o homem, está lá no versículo 31, abra a sua Bíblia. Gênesis 1, 31. Esse ainda não é o versículo para meditação, não é o texto, mas é só para contextualizar aquilo que eu estou falando. Versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Agora, olha o versículo 2 do capítulo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Presta atenção. Deus descansou quando? No dia sétimo. Quando? Depois que ele percebeu. Ele olhou o que fez, analisou e disse: realmente, foi muito bom. Ou seja, Deus não só faz o que é bom, mas Ele só descansou das obras quando Ele olha para aquilo que fez e disse, realmente, é muito bom. Porque se houver alguma coisa que não fosse tão boa, certamente Ele corrigiria. Porque quando a gente olha para o texto, ele vai fazendo e disse, ele olha e diz, foi bom. Depois ele olha, muito bom. Ou seja, não só faz, mas observa o que faz. Amém? Amém. Quando ele chamou Noé para construir a arca, vocês lembram como ele fez? Ele chama Noé e diz, olha, você vai construir uma arca. E foi dando os tamanhos, largura, altura. Sabe quantos compartimentos haveria naquela arca? E ele projetou tudo e deu um projeto pronto nas mãos de Noé, só para construir aquilo que ele tinha projetado. Quando ele chamou Moisés, e que Moisés foi para fazer o tabernáculo, ele deu todas as medidas e explicou cada detalhe do detalhe daquilo que ele havia de fazer. E quando ele terminou, ele disse assim, olha, cuidado, para que você faça tudo quanto da mesma forma que eu te mostrei no monte. Ou seja, faça com perfeição. Porque um Deus perfeito é um Deus que quer as coisas perfeitas. As suas obras são perfeitas. Amém? E elas revelam o caráter dele. Então veja bem, quando você faz uma obra, sabe, relaxada, revela o seu caráter. Agora escuta, sabe o que Deus diz? Maldito aquele que faz a obra de Deus
relaxadamente. Por quê? Porque o Deus perfeito exige perfeição. Amém? Até na nossa adoração. Lembra da mulher samaritana? Ele disse: olha, mulher, a hora vem e já chegou. Ok? Que os verdadeiros adoradores adorarão com excelência, em espírito e em verdade. Ou seja, é na sua maior entranha. A sua adoração revela como você adora o adorado. Amém? Eu penso que algumas pessoas adoram a Deus segundo o seu próprio modelo. E quando você faz segundo o seu modelo, você corre um risco enorme de fazer coisas que Deus não planejou para você fazer. Quando você lê lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, é bom a gente ler, né? Porque eu vou dizendo assim, é melhor que a gente... Isso tudo ainda é minha introdução. Eu acho que é Lucas 2, 52. Se não for, é fácil de achar. É isso mesmo. Eu ainda lembro. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. À medida que o tempo passava, Jesus ia crescendo. Agora ele não só crescia diante de Deus, mas diante também dos homens. E alguns crescem de uma forma excelente diante dos homens e não crescem diante de Deus. Outros até são excelentes para Deus e não crescem diante dos homens. E o texto está dizendo que o nosso Senhor, Salvador, modelo, sabe, fundamento, ele crescia tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Sabedoria e graça. Amém? Esta semana, na quarta-feira, falando sobre essas coisas, que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos fazer isso com zelo, porque estamos trabalhando para um Deus que é perfeito. Amém? Mas vamos lá. Hoje eu quero ter como base da minha palavra esta noite Atos dos Apóstolos, porque nós estamos tratando de coisas espirituais. Os homens naturais não conhecem, não sabem discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então só os espirituais podem discernir com clareza. Amém? Então eu estou falando aos espirituais. Amém? Para gente que sabe discernir coisas espirituais. Eu falei o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 18. A partir do versículo 24. Amém? Amém? Então vamos lá. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor,
e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido. Porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Parem bem aqui, para começarmos. O texto que nós lemos fala de um certo irmão de Alexandria chamado Apolo. A gente pouco fala sobre ele. Mas eles vão dar as características deste servo de Deus. A primeira coisa que nós vemos é que ele é um homem eloquente, sabe falar, tem eloquência, sabe? Segunda coisa, poderoso nas Escrituras. Pense no homem. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Pense num mestre que chegou numa igreja que já era instruída. E agora, este homem chega na igreja e ele assusta pelo seu conhecimento, pela sua eloquência na sua pregação, por aquilo que ele demonstrava que recebera do Senhor, e ele falava ousadamente e convencia todos os que lhe ouviam, falando nas sinagogas, dizendo que Jesus era o Cristo. Mas tem uma nota triste no seu currículo. Qual é? Conhecia apenas o batismo de João. Ele tinha muitos dons naturais. Ele tinha dom para ensinar, para pregar, e falava das coisas de Deus com retidão. Profundo nas Escrituras, a ponto, irmãos, que se você ver, Paulo não censurou, e olha que Paulo é considerado, o maior teólogo das Escrituras. Ouvindo aquele homem, não censurou naquilo que pregava, pelo contrário, aquela igreja que era fundamentada, ouvia aquele homem admirado, como ele expunha a palavra de Deus. Mas como diz, a nota triste, ele conhecia apenas o batismo de João. Ele era bom no que fazia, amém? Mas ainda não era excelente. Às vezes nós somos bons no que fazemos, e porque nós somos bons, nós paramos, porque as pessoas nos aplaudem, porque as pessoas elogiam aquilo que a gente faz, e a gente acha que está bom demais para a caminhada. E sabe o que acontece? Dizem que o bom é inimigo do excelente. O bom é a nossa zona de conforto.
O bom, todo mundo nos aplaude e a gente não consegue sair do lugar, a gente não cresce mais, a gente não vai numa próxima direção. Escuta. E este foi o erro, e tem sido o erro de muita gente. Porque são poderosos, eu estou falando na igreja, são poderosos nas Escrituras. Quantos homens e mulheres de Deus, rapaz, a gente poderia ouvir a semana inteira e não parar, porque eles são poderosos mesmo naquilo que fazem. Mas não dão um passo a mais. Só que nessa congregação havia um casal, Áquila e Priscila. Não eram tão poderosos, não eram tão conhecedores das Escrituras, mas ouvindo aquele irmão pregar, colocaram debaixo do braço, sabe? E os expuseram. Olha o texto, voltem para lá, não deixem a Bíblia fechada, porque nós temos coisas ainda a falar. Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo. E olha a excelência, com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Ele já era poderoso e falava a respeito de Deus com exatidão, mas agora Áquila e Priscila vão puxar ele um pouquinho mais para cima, para mostrar que havia um caminho ainda sobremodo excelente e que ele deveria avançar. Escutem-me aqui, sabe qual é a minha tristeza? Muitas vezes na igreja, é que os crentes, a maioria absoluta, cresce até no máximo 1 ano de crente. E se não crescerem naquele ano, eles nunca mais vão crescer, porque parece que passa o tempo de crescimento. Eles não avançam naquilo, não passam do discipulado. Pensa no negócio que era para nós aprendermos com Deus, olhar para as obras que a gente fez e perceber onde nós estamos e o que nós devemos chegar e fazer de tudo para chegar lá. Imagina você que tem uma empresa e continua com a mesma visão quando começou, quando abriu a empresa. O mesmo conhecimento jurídico, de mercado e de tudo, você chegará aonde? Se não houver crescimento. Amém? E o crescimento vem com o tempo. O irmão Áquila e Priscila perceberam que ele era muito bom no que fazia, mas disseram, tem alguns detalhes que ele ainda não sabe. Às vezes eu fico ouvindo alguns irmãos ministrarem, eu digo, meu Deus, era um detalhe que eu nunca tinha pensado, né? Assim como vocês também. Você olha e ouve alguém e você diz, meu Deus. Você acaba de pregar e aí vem um irmão e diz, pastor, a sua palavra foi maravilhosa, mas vou lhe dizer uma coisa, se você soubesse isto aqui. Só que existe uma outra coisa. Quantos pregadores a gente não ouve, como disse, poderosos, mas eles não estão dispostos a crescer. Já sabem de tudo. Estou falando de pregadores, estou falando de crente também. Há muito tempo atrás, me lembrei agora, eu dava discipulado na igreja, e chegou uma moça na nossa classe, eram mais 12 pessoas mais ou menos, ia começar a classe, e eu perguntei então para ela, perguntando para todo mundo, né, por que eles iam batizar? Qual é a ideia que eles tinham de batismo? E cada um foi dizendo, claro, dentro da sua limitação, não conhecia muito. Não, pastor, é porque a gente entende que precisa, a Bíblia manda a gente batizar. Cada um foi dizendo uma coisa. E tinha uma moça lá, que a cara dela já era daquela assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí eu perguntei para ela, eu digo, e a senhora?
Ela disse, não, eu só vim me batizar mesmo, porque disse que depois que eu batizar eu posso pecar, que não tem mais nenhum problema. Eu digo, a senhora quer uma carta de alforria para pecar, não é isso? Ela disse, não, e tem mais, eu só vim aqui porque me mandaram, eu já sei de tudo. Aí eu me zanguei. Eu digo, me faça o favor. Ela qual? Eu digo, saia da sala. Ela, por quê? Eu digo, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. Ela levou um susto, eu digo, não, não brinque. Ela não tinha nem um mês de crente, e ela já sabia tudo. E não tinha disposição para aprender. Como vão crescer? Então pensa, João Filho, comigo. Aqui está o grande pregador Apolo, e tem um pastor que não tem tanto conhecimento, e às vezes, aquele que prega, e que é, principalmente os eloquentes, que falam bonito, que sabem colocar as frases, as palavras, no momento certo, nem sempre querem ouvir, sabe, o irmão mais velho, o irmão, um ancião da igreja, que conhece o caminho das pedras, não querem ouvir. Mas graças a Deus que o Apolo parou e disse, tudo bem? E escuta, em todo lugar existe Áquila e Priscila, amém? Eu espero que exista aqui. Como em todo lugar, de vez em quando aparece um Apolo da vida, com potencial enorme, e a gente não pode matá-lo. A gente precisa incentivar para que Apolo vá um pouco mais longe. Apolo chega em Éfeso e é poderoso, mas havia um caminho ainda que ele jamais conheceu, porque tudo que ele conhecia, ele fazia bem, mas o que conhecia era apenas o batismo de João. Esse não. Aí Áquila e Priscila o ensinaram um pouco mais. Ainda estão com a Bíblia aberta? Então vamos ler um pouquinho mais. Agora, olha o capítulo 19. Versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo agora em Corinto, tudo bem? Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns dos discípulos, perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que fostes batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto que falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 irmãos. Apolo tinha passado por aquela igreja de Éfeso. E ele foi, lembra que ele foi na região da Acaia? E como Apolo, havia 12 irmãos nesta congregação que apenas conheciam o mesmo batismo, que era o batismo de João. É possível compreender que Áquila e Priscila, quando levaram para a instrução mais do Senhor, ao este nosso irmão Apolo, levou ao conhecimento do batismo em Jesus e ao batismo no Espírito Santo, assim como Paulo fez com aqueles outros irmãos lá de Éfeso. Como está quente esse negócio aqui.
Botaram 30, foi? Mas vamos lá. Há duas coisas que, se tirarem de nós, nós perderemos o sentido de sermos igreja: a palavra de Deus e o Espírito Santo. O que faz eu e você sermos igreja? Primeiro, é claro, receber Jesus. Segundo, a palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé. E a outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Eu estou dizendo, o tema da minha pregação não é batismo com o Espírito Santo, é a caminho da excelência. Ou seja, você pode começar a caminhada tendo o Espírito Santo, como tinha estes irmãos, mas vai chegar o momento, e na verdade já deveria, desde o primeiro dia da sua jornada, em que cada crente deva ser cheio do Espírito Santo. Escuta, o nosso irmão Apolo, como a gente vê, parece que ele nunca também tinha ouvido falar do Espírito Santo, porque era só batizado no batismo de João, apontando para Jesus. Nem no de Jesus ele era. Mas ele era um bom servo de Deus. Ele era um homem, sabe, que fazia coisas extraordinárias. Mas não basta só fazer aquilo que você já tem feito até hoje. Paulo vai escrever aos irmãos e diz assim: aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia final ou o dia de Cristo. Esse homem cresceu. Agora abra comigo novamente. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Vocês lembram que o texto que nós lemos, ele já estava em Corinto? Agora, olha ele aqui, capítulo 1, versículo 11 e 12. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Escuta aqui. Este homem era tão poderoso no que fazia, que a igreja rachou. Percebe? A igreja, não compreendendo, começaram a fazer partido, porque dizia: rapaz, eu vou ouvir, que dia é o culto que o irmão Apolo vai pregar? É na quarta-feira, eu vou estar lá. Outro dizia assim: não, eu só vou no domingo, porque no domingo é o apóstolo Paulo. Aí outro dizia: não, mas Pedro foi o que andou com Jesus, o dia dele é sexta-feira, eu vou na sexta. Aí tinha outro que dizia assim: eu não sou de nenhum deles, eu sou de Jesus, eu vou na segunda. E a igreja se divide, porque, agora presta atenção, Apolo não andou com Jesus, Apolo não era considerado um apóstolo, mas ele era tão poderoso no que fazia, que a igreja olhou e o considerou parecido, e tinha um grupo que achava ele melhor do que Paulo e do que Pedro. Pense num homem poderoso,
cheio de graça de Deus na vida. Mais na frente ainda, de Bíblia aberta, capítulo 3, o capítulo 3, versículo de 4 a 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 4 a 9. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Agora o que ele vai dizer? Eu plantei, eu abri caminho. Agora, quem fundamentou a igreja? Quem foi? Meu Deus, vocês não estão ligados. Eu plantei. Apolo? Mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Bruno, pense, Paulo olhando para um discípulo e diz, rapaz, eu só abri o caminho, eu só plantei, agora quem regou essa igreja foi Apolo. Foi Apolo que levou ao conhecimento profundo de Deus. Ou seja, eu abri o caminho e ele deu continuidade na obra que eu comecei. Pense num homem poderoso em Deus. Excelente. Como disse, Paulo não tem nem mesmo nesta discussão aqui, Paulo não chega a dizer, Apolo está fazendo uma obra errada, não conhece bem, pelo contrário, ele reconhece a graça de Deus que está na vida daquele homem, que agora já não é mais só no batismo de João, porque Áquila e Priscila o levaram a conhecer com mais exatidão aquilo que Deus queria revelar. Aleluia. Amém? Amém. A pergunta, onde estão Áquila? Onde estão Priscila? Que vão fundamentar gentes poderosos em Deus, mas que precisam de um pouco mais, de um empurrãozinho mais, e de levá-lo ao conhecimento do Espírito do Senhor, e andar conforme Deus escolheu para andar. Agora, irmã Jesus, não há excelência em relação a Deus que não seja alguém, e ouça isso aqui, não há excelência no serviço de Deus se você não for cooperador com o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? É que não há obra perfeita para Deus quando eu e você fazemos as coisas sozinhos. Não há um mover de Deus, Deus não fará nada se eu tentar fazer as coisas sozinho. Paulo agora chama que ele é cooperador de Deus juntamente com Apolo, porque eles agora fazem a obra que o Espírito do Senhor os convidou a fazer. Amém? Amém. E eu caminho para o fim da minha palavra esta noite. Acho que está na hora
da igreja de Jesus, eu e você, nós aqui, darmos um passo um pouquinho mais além. Nós viemos e nos acostumamos no nosso berço esplêndido. A gente nem precisa muito orar. Se falar de jejum, a gente não concorda, porque, sabe, o jejum é um tipo de assunto muito controverso na igreja, porque não há uma ordenança. É verdade, isso não significa dizer que não é uma doutrina. Quando Jesus disse, quando jejuar, dizendo na cabeça dele, está assim, vocês vão jejuar. Então, quando vocês fizerem, ele não disse se jejuarem, mas quando. Amém? A gente não faz mais vigília, porque isso é de um tempo antigo, mas Paulo vai dizer muitas vezes em vigílias, em jejuns. Não há avivamento real, sério, que não passou por uma obra do Espírito Santo no meio da igreja e de gente que orava a Deus e não se apartava da sua palavra. Não há. Se você quiser continuar do jeito que vai para o céu, esse não é um problema. Mas viverá uma vida aqui muito aquém do chamado que Deus nos deu. Está na hora de eu e você começarmos a buscar de verdade, sabe, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, me ouça em nome de Jesus. Aí as pessoas ficam dizendo, mas os dons passaram. Eu quero saber onde está escrito que os dons foram só para aquela época, porque muita gente diz isso. O falar em línguas era só para aquele tempo. Onde foi encerrado os dons? Onde foi encerrado o batismo no Espírito Santo? Onde diz, a partir daqui, depois que o cânon encerra, não há mais, sabe, batismo no Espírito Santo. Onde foi que foi escrito isso? Quem inventou essas coisas? É porque nós abandonamos ao Senhor, abandonamos a busca no batismo no Espírito Santo e por isso nós não o recebemos. Alguém diz assim, mas os reformadores não falavam sobre isso, e é verdade, mas essa não era a ideia. Eles estavam querendo romper com aquele tradicionalismo para trazer um evangelho mais puro e mais santo, e eles não estavam muito preocupados com isso. Agora, pasmem, acho que alguns de vocês já leram, ou pelo menos já ouviram falar, que o senhor João Calvino, grande reformador, sabe? Não há teólogo que nunca leu João Calvino. E sabe o que eles dizem de João Calvino? Falava em línguas e profetizava. Isso é um susto para principalmente os presbiterianos, que, assim, porque eu estou pretendendo renovado e tem o que não é renovado, né? Então, quando fala sobre isso, eles não acreditam. Mas é só pesquisar com seriedade. Então escuta bem, eu não estou falando mal dos nossos irmãos, eu estou dizendo que eles não acreditam nisso, mas a história está cheia, recheada disto. Eu li ainda quando era bem adolescente, depois que, meu Deus, será que o camarada que escreveu isto aqui, ele tinha fundamento? Depois eu fui pesquisar e descobri que era verdade. E por que nós abandonamos, sabe, a busca do Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, irmãos, é a única coisa que vai fazer a unção do Espírito Santo, fazer a gente romper com este mundo de trevas que nos cerca dia por dia. As expressões que o diabo tem lançado contra nós, e muitas vezes a gente cai muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós não temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pedro disse, esta promessa é para nós,
é para os nossos filhos, é para os que estão longe, para os que estão perto, e para quantos o Senhor, vosso Deus, o quê? Chamar. O que isso significa? Esta promessa que Jesus diz, a promessa do Pai, que viria o Espírito Santo. Lembra quando João Batista, está lá em João, falou sobre ele, disse, olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, batizará como? Com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, antes de ir embora, disse, olha, não se ausentem de Jerusalém, vá para lá. Para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Homens comuns fazendo coisas incomuns, porque quem habitava neles era maior daquele que habita no mundo. Amém? Quem está em nós é maior. E aí Deus está nos chamando, você quer ser excelente naquilo que faz para mim? Assim como Apolo era poderoso nas Escrituras, era eloquente, sabe, convencia todo mundo, havia um poder maravilhoso na vida dele, de convencer as pessoas. Mas alguém olhou para ele e disse, falta um pouquinho mais. Eu estou pregando para homens e mulheres santos, amém? Amém. Mas para alguns de nós falta um pouquinho mais. Há uma fonte aberta na casa de Davi, Zacarias escreveu. O Espírito do Senhor quer nos levar, irmãos, a descortinar, tirar a cortina dos nossos olhos, tirar a venda dos nossos olhos, para ver que há um caminho sobremodo excelente. Nós estamos vivendo em que tempo? Aquilo que Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, do ministério do Espírito Santo. Ele vai falar que o tempo de Moisés era o tempo de um ministério de morte, da letra que caduca, tá certo? Daquilo que ia se desvanecendo, mas nós não. Nós é pelo Espírito de vida, de fogo, de graça e de glória de Deus. Sabe o que falta para a igreja de Jesus? Fogo do Espírito Santo. Aleluia. Está nos faltando fogo, está nos faltando presença de Deus. Por isso, nós andamos de qualquer forma, fazemos os cultos a Deus de qualquer forma, porque não entendemos ainda que Deus quer nos levar às profundidades. Sabe quem conhece a mente de Deus? O Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus. E nesse mesmo texto ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado ou preparado para aqueles que o temem. Mas aí Paulo vai dizer no versículo 10, mas Deus não la revelou pelo seu Espírito. O quê? Uma vida abundante diante de Deus. Novos convertidos em nome de Jesus, busquem o batismo no Espírito Santo. Velhos convertidos que não sabem disso, só ouvem falar, só receberam o batismo nas águas. Está na hora da gente dar um próximo passo. Jesus está voltando, amém? Amém. A igreja muitas vezes se fala de tantos assuntos. Assunto de psicologia é bom, cura interior, maravilhoso, sabe? Como ter uma vida abundante, glória a Deus, sabe? Como prosperar, aleluia. Como a gente faz para melhorar a família, está tudo lindo, maravilhoso. Mas sem a ajuda do Espírito Santo nós não vamos chegar a lugar nenhum.
A maior pregação que alguém pode dar é sobre o Espírito do Senhor. Porque foi para isto que nós fomos chamados. Vocês podem imaginar, pegaram Apolo, irmão João, que já era bom, deram uma reformada no conhecimento dele. Imagina como aquele homem ficou, como eu disse, a ponto de considerarem ele parecido com Paulo e com Pedro. A igreja rachou, de tão poderoso foi aquele homem em Deus. Não, o problema não estava nele, da rachadura, ele não levou ninguém, e as pessoas que olhavam para ele e pensavam que ele era semelhante a Paulo. Você já imaginou o que é que Jesus pode fazer, o Espírito Santo pode fazer por meio de você? Deus pega a gente comum como a gente, que não tem nem tantos dons, mas tem outros que têm dons e têm talentos, estão escondendo. Mas quando vier o Espírito Santo sobre sua vida, esses esconderijos Deus vai arrancar. Amém? Você que ficou debaixo de um alqueire, quando vem o Espírito Santo, ele vai arrancar esse alqueire. Tem gente que está debaixo de um alqueire caladinho, outros com a lâmpada até já apagou. Mas se te tirar e colocar no velador, Jesus disse que ele não apagaria o quê? O pavio. Sabe o que é pavio? Que fumega? Só aquela fumacinha branca. Sabe, como disse um amigo meu, você quer saber se uma pessoa pobre no interior, ela vem comendo bem ou mal? Olhe para o fogão, se tiver um gato perto, é sinal que faz dias que aquele fogo não foi aceso. Ou se você vê só aquela fumacinha branca, é sinal que faz tempo que já não há mais fogo, é só a fumacinha. Tem crentes que estão só assim, só aquela fumaça branca. Mas Jesus não vai desistir de você. Amém? O Espírito do Senhor vai soprar. Amém? Vai tirar as cinzas. Amém? E vai começar a acender uma centelha. Um palito de fósforo pode incendiar uma floresta. Você pode ser lenho verde. Não se preocupe. O fogo do Espírito Santo é muito mais forte do que o fogo natural. Porque o fogo do Espírito vem de cima, vem de Deus. E independe de como está a lenha verde. Esta palavra hoje é para incentivar os meus irmãos a buscarem o batismo no Espírito Santo. Nós estamos a caminho, esta foi aí o tema da minha pregação esta noite, a caminho da excelência. Deus abriu um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, e a gente pode entrar ousadamente, como diz o escritor aos Hebreus, ousadamente ao trono da graça, para receber misericórdia em tempo oportuno. E hoje é um tempo oportuno. Quando vocês forem para casa, passem esta semana orando e pensando sobre o Espírito Santo. Uma vida no Espírito é uma vida abundante, é muito mais do que os nossos olhos podem contemplar. É aquilo que Deus coloca e ninguém pode conhecer, somente aqueles que o recebem. Amém? Fique de pé e vamos orar. Pai, nós estamos a caminho, ainda não chegamos, mas como disse o apóstolo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão perto de mim,
ou à minha frente. Prossigo para o alvo, pela soberana vocação. Ah, Senhor, a vocação é soberana. E obrigado por nos trazer até aqui, mas tem mais. Eu sei que tu tens mais para nós. Estamos cansados desta linha de chegada que ainda não chegamos, destas palavras que muitas vezes a gente ora, que estamos tendo uma chuva torrencial e não passa de pequenos pingos d'água. Mas é hora, Espírito Santo, de tu trabalhares. Eu oro por este irmão, por esta irmã, que sinceramente compreendem isto e que desejam ser batizados no Espírito Santo, outros de serem renovados pelo esse Espírito. Que este amado Espírito Santo venha. Alguns de nós temos entristecido o teu Espírito porque pecamos. Temos entristecido o teu Espírito porque não temos dado o lugar devido a Ele. Ele não passa de mera referência nos nossos cultos e nas nossas casas. E por isso, Ele se afastou de nós. Mas, como diz a canção, sobra sobre nós. Já é hora, Senhor, do teu povo buscar a tua face. Aquilo que o Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu oro para que Apolos se levantem na nossa geração, para que Áquila e Priscila se levantem e possam ajudar aqueles que estão começando a jornada e que têm dom do Senhor, mas que precisam avançar um pouco mais. Vem sobre nós. Em nome de Jesus, vem sobre nós. Que a partir de hoje, Senhor, esta igreja comece a buscar por tua presença com mais intensidade. Não queremos mais ficar na nossa zona de conforto. Não queremos mais falar apenas de prosperidade, de bênção e mesmo de cura ou de conversões de almas. Nós desejamos mais o Senhor, mais o Espírito Santo, do que mesmo respirar ou mesmo de viver. É o que nós necessitamos, porque iremos enfrentar tempos difíceis. Como disse João, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos haveriam espíritos de demônios que se levantaria contra nós. Mas o Senhor também falou por meio do profeta Joel, e Pedro falou que nos últimos dias tu derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as crianças, servos e servas, homens, mulheres, crianças. O Espírito seria derramado. Eis-nos aqui.
Que teu Espírito venha, para a glória do nome de Jesus.